Vamos curtindo aqui uma musiquinha, Jack Johnson. Olá. Bom dia! Tudo bem, doutora? Bom dia! Tudo bem? Como você está? Que bom estar aqui. Tudo. Fico muito feliz por você ter aceito o nosso convite e acredito que vai ser de grande valor para estar trazendo uma clareza aí, né, de uma técnica que eu sou apaixonado e que a gente precisa difundir mais, né? Dois apaixonados aqui juntos numa live, só tem como dar bom resultado. É verdade. Esperamos apaixonar mais pessoas, né? Esse é o nosso objetivo. Com certeza, com certeza. O pessoal que for entrando aí, a gente vai pedir para estar apertando um aviãozinho que tem aqui embaixo, tá chamando mais gente, né? Para participar. No final a gente vai disponibilizar depois esse videozinho aí, para as pessoas poderem estar fazendo um repeteco aí, assistindo novamente, né? Compartilhando. Até para você depois, se quiser, estar colocando na sua página, no YouTube, né? Acho que vale a pena. Bom, muita gente agora, 11 horas, já está com fome, né? Querendo... Já muita gente na cozinha, cozinhando, tomando conta de menino. A gente vai junto, né? Não tem problema, a gente fica na cozinha com eles. É verdade. Bom, então a gente vai começar rapidinho, para a gente respeitar o horário e aproveitar que a gente tem 1 hora, né? Aqui na live. Quando terminar 1 hora, geralmente ele cai de uma vez. Então, acho que cada minutinho aqui é precioso com você. Então, vamos tentar aproveitar o máximo possível o tempinho e sugar o máximo, né, doutora? Da sua experiência. Estou aqui para compartilhar. Acho que, né, o que a gente tem de conhecimento, eu sempre digo que existe quase uma obrigação de compartilhar com o próximo para que a gente possa construir, né? Construir mais a partir do conhecimento de cada um. Então, estou super à disposição. A princípio, a terapia neural é uma terapia assim, pouco divulgada, né, na nossa classe médica. E eu vejo assim, que pouca gente tem experiência, né? Tem caso clínico, casuística para compartilhar. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar que a gente vai trazer aqui hoje para o nosso público, para a nossa audiência. Então, eu vou começar. Já imaginou se tivesse uma maneira de fazer um reset no nosso corpo e colocar ele para religar, voltando a funcionar, voltando simplesmente fazer com que o corpo descanse, não é verdade? Você sabia que o seu corpo tem corrente elétrica e que é medida em milivolts? Você sabia que essa corrente elétrica, que mantém o nosso corpo em perfeito estado de saúde e que existem vários fatores externos e externos que podem alternar essa corrente, provocando diversas doenças e sintomas? Bom, segundo o Dr. Ernest Adler, que é o precursor da terapia neural, neurofocal na odontologia, as doenças gerais são causadas por campos de interferência ou de irritação do sistema neurovegetativo, produzindo em média, segundo Fischer em 2006, 70% dos problemas no corpo têm origem na boca, principalmente amígdalas e dentes, que estão no meio do caminho, no centro dos pontos energéticos da acupuntura. Bom, se você ficou curioso, hoje a gente tem uma convidada especial, tá? Que é a doutora Viviane, e eu vou deixar que ela se apresente, fala onde que ela nasceu, qual que foi a sua formação e onde que você está atuando hoje, qual que é o seu campo de atuação. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, queria agradecer a você, Abílio, pelo convite. Você está aqui falando da terapia neural, que é algo que eu sou profundamente apaixonada. Então, eu sou curitibana, nascida no Paraná, Curitiba, Paraná. Fiz minha formação, sou médica, fiz minha formação lá em Curitiba mesmo, também minha especialização em cirurgia oncológica. E em 2002 vim trabalhar em Blumenau. Então, hoje eu estou em Blumenau, Santa Catarina. E a partir de um determinado momento na minha carreira, eu comecei a buscar outras práticas, né, dentro do entendimento de que acho que a gente podia
fornecer algo mais para os pacientes, que a gente podia olhá-los de uma forma um pouco mais integral, e comecei a buscar outros conhecimentos que, no final, me fizeram chegar à terapia neural. E que hoje em dia é um grande carro-chefe do meu trabalho. Hoje em dia eu trabalho no consultório, eu não opero mais, trabalho com uma abordagem integrativa, não só do câncer, mas como da saúde em geral. Eu digo que hoje em dia eu não olho mais para as doenças, mas a gente busca sempre o restabelecimento da nossa saúde, que é um olhar diferente, né? E a terapia neural, hoje na minha vida, faz parte não só, né, da minha prática no consultório, mas também de cursos, e esse papel, né, esse trabalho de divulgação é algo que eu tenho como uma missão de vida, para que possa chegar não só a mais pacientes, como também a mais profissionais que possam oferecer essa terapia, né, também nos seus consultórios, e assim oferecer essa forma mais integral de saúde, que olha não só o físico, mas também o mental e o emocional. Então, é interessante que na odontologia, acho que uns 3 anos atrás, eles regulamentaram a antroposofia, né? Então, acho que assim, não só a antroposofia, como a acupuntura, a homeopatia, né? Então, e a ozonioterapia. A ozonioterapia. Então, o que a gente está percebendo? Que a odontologia está caminhando um pouco mais à frente, né, de outras profissões, no termo de que ele já está percebendo que a gente não consegue tratar o ser humano só no aspecto físico, que a gente precisa tratar também no aspecto emocional, mental e espiritual, né? Então, eu acho que a terapia neural, ela veio casar com isso aí, para ajudar a gente também a tratar essa parte antroposófica, né? E como que a terapia neural entrou na sua vida, doutora? Entrou através de um curso, né? Na verdade, eu já ouvia falar dela em toda a minha formação, na minha pós-graduação, já ouvia falar da terapia neural, já achava muito interessante, e tinha como plano fazer essa formação. Mas ela entrou de verdade quando eu recebi uma terapia neural. Olha, que legal. Foi um colega, né, que fez num momento onde existiam... eu não tinha nada físico, mas existia bastante... Sair da medicina dessa forma tradicional, né, e buscar esse atendimento integral, ainda existiam alguns conflitos em mim. E após essa aplicação, que foi uma aplicação, foram poucas aplicações, onde ele trabalhou alguns pontos em couro cabeludo e alguns pontos em timo, eu senti como se a partir daquele momento o meu lado racional e o meu lado emocional, meu coração, passassem, ao invés de ter que ficar brigando entre eles, como se eles tivessem se unido e pudessem trabalhar juntos. E a sensação de paz que isso me trouxe, de não ter que... eu lembro de que, depois de sair da terapia neural, eu fui atender um paciente no consultório, a sensação de não precisar seguir protocolos, quase de fluir de uma forma leve na consulta, como se eu não tivesse que estar sempre fazendo a mesma coisa, fazendo primeiro a anamnese, depois explicando isso, depois fazendo aquilo. Ou seja, eu posso fluir com o que cada paciente precisa, uma sensação de leveza e de liberdade, de poder colocar o coração na minha prática diária. Além disso, na semana seguinte aconteceram algumas coisas também que me fizeram vivenciar de uma forma diferente situações de conflito pequenas no dia a dia, de dizer assim, opa, não preciso me preocupar com o que pode acontecer a partir dessa situação, eu posso resolver o que aconteceu agora e se algo desenrolar a partir disso, eu resolvo depois. E isso, para mim, me trouxe uma paz no sentido de não ficar trabalhando, que essa é a ansiedade, né? Isso é o que é a ansiedade, é sofrer com o que pode vir a acontecer no futuro, que é algo que a gente está vivenciando bastante, assim, né? Em relação a toda essa pandemia do Covid, né? Existe uma situação que é atual, que é o momento, que é o que eu vivo, mas muitas pessoas estão sofrendo com o medo da escassez, com o medo de algum familiar. Às vezes essa situação não existe. Então, poder vivenciar o que está no hoje, a partir de um ponto de vista diferente. Então, quando eu percebi isso, quando eu percebi que algumas aplicações de um anestésico local me fizeram
mudar a minha forma de olhar para a vida, né? Seja naquele momento inicial profissional, mas depois também para os problemas da vida. Eu falei, nossa, eu preciso aprender isso. E aí foi que eu fui fazer meu curso de formação e me conectei com isso desde o primeiro momento. Então, a partir daí, busquei outras formações, né? Cursos avançados, fui fazer um master na Universidade de Barcelona, que é um curso semipresencial, né? Que eu terminei o ano passado. E aí, cada vez mais, a gente trabalha também para essa divulgação. Então, o que eu tive para mim de tão maravilhoso, eu desejo para todo mundo que puder ter alcance a isso. Que delícia! Nossa, eu fico muito feliz pela maneira como você entrou na terapia neural, né? Sendo paciente, né? Paciente. E provando ali, né, na carne, né, na mente, né, a eficácia, né, da terapia. Vamos nivelar a conversa, vamos explicar para o nosso público, que muita gente às vezes está assim, boiando, mas o que é terapia neural? Explica para a gente, doutora. Então, a terapia neural é uma modalidade terapêutica, médico-odontológica e veterinária, né, dentro da medicina veterinária, onde nós aplicamos anestésicos locais, né, que pode ser a procaína ou a lidocaína, numa concentração bem baixa, não na concentração que se utiliza como anestésico, mas uma concentração bem menor, em pequena quantidade, em alguns pontos do corpo, que nós identificamos, não são os mesmos pontos para todo mundo, são pontos que nós identificamos a partir de uma história de vida, a partir de uma conversa com o paciente, para entender o que ele está passando naquele momento, ou como aquela doença chegou naquele momento. Então, são pontos específicos escolhidos através dessa história de vida, e esses pontos vão permitir desbloquear algumas irritações que podem existir no nosso sistema nervoso vegetativo. E a partir desse desbloqueio, permitir que o corpo volte ao seu equilíbrio, que é um equilíbrio natural. Buscar esse equilíbrio, que a gente chama de homeostase, é uma capacidade que o ser humano tem, né? O ser humano, que o animal busca, e que quem faz isso é o vegetativo. Então, eu sempre explico, se a gente, nesse momento, escutar uma explosão, imediatamente o nosso coração dispara, a pressão aumenta, o corpo se prepara para uma reação de fuga ou luta. Se a gente percebe que essa explosão não é nada, que é algo que não nos representa um perigo, a gente não continua com essa frequência cardíaca aumentada, com a pressão aumentada, porque também o objetivo do nosso corpo é preservar a nossa energia. Então, o corpo automaticamente volta a sua pressão normal, a frequência basal. Então, essa dança que existe no nosso corpo é o que faz o sistema nervoso vegetativo e que tem o objetivo de nos preservar a vida. Então, isso é o natural. O que acontece é que, às vezes, no decorrer da vida, existem algumas irritações, algumas memórias, que é aquilo que você estava falando, né, sobre a questão elétrica. Então, algumas situações, elas alteram esse potencial elétrico em algumas partes do corpo, que a partir da aplicação desse anestésico nós conseguimos normalizar. E a partir daí o corpo volta a conseguir buscar esse equilíbrio, que é algo natural, que é algo intrínseco do sistema nervoso vegetativo. Então, a gente tira o que está atrapalhando. A gente não, né, como terapeuta, não é que nós conduzimos a cura. A gente tira o que atrapalha e o corpo restabelece a sua cura. Isso que é tão apaixonante, porque eu acho que, de uma forma geral, na medicina, da odontologia, muitas vezes a gente o paciente vai evoluindo e a gente passa a ter uma visão que, sem a intervenção, não há como recuperar a saúde. Eu acho que essa é uma mensagem que deixa todo mundo um pouco descontente, né, com a medicina. Isso eu vejo assim, sem a intervenção médica não há saúde. E não, existe saúde no nosso corpo. A gente só precisa tirar o que atrapalha. E é isso que as terapias reguladoras, como você citou no começo, seja acupuntura, isso não é só da terapia neural, seja acupuntura, seja homeopatia, seja ozonioterapia, é isso que elas fazem, né? Devolver ao corpo essa energia vital que existe. Que a gente está falando de energia vital, não é nada esotérico, a gente está falando de potencial elétrico, né? Então, isso é algo confirmado. A doutora Hulda Clark, né, ela dizia muito, se você tirar os parasitas e os poluentes, né, o seu corpo se autocura. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, né, que vai acontecendo? Devido a essa intoxicação que a gente não remove do nosso corpo,
a gente vai perdendo a informação de como produz hormônios, como produz enzimas, como produz músculo, né? E assim por diante. Então eu vejo assim que por que o coronavírus não afeta tanto as nossas crianças? Porque elas nascem com uma imunidade, né, de formação, né? E tem a imunidade adquirida. Mas, à medida que a gente percebe que o corona pegou mais as pessoas idosas, por que essas pessoas idosas estão sendo acometidas? A gente percebe que é por causa da perda da memória de como funciona o sistema imune, né? Então, muitas vezes, às vezes a gente pode até remover os parasitas e os poluentes, e se o seu corpo não tiver o poder da autocura, porque às vezes ele perde essa informação, eu acho que é aí que entra tanto a medicina quântica, que hoje a gente trabalha por ressonância, que a gente pode estar fazendo uso de frequências, né, através de florais, através de equipamentos, e também fazer o uso da procaína, né? E aí eu queria que você explicasse para a gente, porque a medicina convencional, se você tiver uma infecção, a gente usa um antibiótico. E aí o antibiótico vai lá e mata o patógeno, né? Porém, a sua célula que foi afetada, ela perde a função. Então, a terapia neural entraria na medicina como coadjuvante para que a gente devolvesse a função para essa célula. E aí eu queria que você explicasse para o nosso público como que é essa reversão da polaridade para que a função volte a funcionar no nosso organismo. Eu vou aproveitar o que você falou em relação ao potencial elétrico e fazer uma comparação bem simples de como isso funciona no nosso organismo. Vamos imaginar, acho que todo mundo lembra daquela brincadeirinha de criança, onde o primeiro fala uma palavra, o telefone sem fio, né? O primeiro fala uma palavra, uma frase, e vai de orelha em orelha contando a palavra para chegar lá no final, né? Se você está fazendo essa brincadeira numa festa, onde tem música, onde tem outras pessoas conversando, talvez a informação que chegue lá no final deturpada. É assim que funciona o nosso organismo. Essa informação elétrica que sai a partir de um determinado centro que faz o controle, seja do que for, seja da produção de hormônio, mas também a parte imunológica, porque o sistema imunológico também responde a esse sistema nervoso vegetativo. Então, qual é o momento que o nosso corpo precisa produzir as células brancas, precisa fazer substâncias que são inflamatórias ou que são anti-inflamatórias? Então, tudo isso vem a partir do sistema nervoso vegetativo. E a gente sabe, né, em relação a essa situação do Covid, que o grande problema também está na reação inflamatória exacerbada que acontece no organismo. As pessoas que entram num quadro que precisam de UTI, que precisam disso, elas estão, na verdade, fazendo uma reação inflamatória tão intensa que é isso que ameaça a vida. Não é o vírus em si, mas tudo que acontece em consequência do vírus. Então, se a gente olhar para isso, e aí indo à sua pergunta, né, em relação a uma infecção bacteriana, o que acontece? A bactéria, nós temos bactérias no nosso corpo, no nosso ambiente a todo momento. A questão é, ao invés de a gente olhar para a bactéria, que o antibiótico vai matar quando ele entrar no seu organismo, nós temos que entender que a bactéria, ou o vírus, ou o fungo, só consegue entrar, se multiplicar e sobreviver num organismo que é favorável a ele. Então, quando você fala, né, das toxinas, dos parasitas, né, eu adicionaria isso à poluição eletromagnética, adicionaria isso às alterações de potencial elétrico que acontecem, seja por questões externas, nós estamos tão sujeitos, né, hoje em dia a toda essa poluição eletromagnética, mas também as alterações que acontecem pela cicatriz, por tudo que a gente já passou na vida, e por isso essa tua analogia é tão correta, porque por que o idoso está em maior risco? Porque ele acumulou na sua vida mais dessas informações que atrapalham essa regulação. Então, quando a gente atua a partir de qualquer terapia reguladora, de novo, como a homeopatia, a acupuntura e a terapia neural, a ozonioterapia e a terapia neural, o que você está fazendo? Você está interferindo no meio externo. Então, você modifica e transforma aquele meio em não favorável para a célula.
Então, não só você está modificando a função celular, porque se eu transformo o meio, a célula também sobrevive melhor, né? Ao invés de eu só... eu gosto da analogia também do peixe dentro do aquário ou de um rio poluído. Não adianta eu tirar o peixe, usar antibiótico para ele, então, dentro da tua analogia, e jogar de novo no rio. Se eu não limpar o rio, provavelmente esse peixe vai adoecer num outro momento. Talvez não naquele momento em seguida, mas daqui a uma semana, um mês, talvez com uma outra doença, não com a infecção bacteriana, talvez com uma infecção viral, talvez com uma outra situação. Então, nas terapias reguladoras, nós estamos olhando para essa água, para esse meio. Então, é um olhar diferente e que funciona, né? Se eu num ambiente, tirar o oxigênio dessa sala onde você está, você não sobrevive. Então, a gente mudar o meio faz toda a diferença para todo o sistema imunológico, para que as mensagens cheguem corretas, porque quem faz a defesa do vírus é o nosso sistema imunológico. Para a bactéria, a gente ainda dispõe do antibiótico, mas quem faz a defesa para o vírus é o nosso sistema imunológico. E todas as terapias que estão sendo utilizadas hoje em dia estão sendo utilizadas para modular o sistema imunológico. Então, a terapia neural pode agir nesse aspecto também, modulando a reação inflamatória, modulando o sistema imunológico e permitindo que o corpo resgate a sua capacidade de autocura. Se as pessoas se preocupassem mais em tratar os problemas de saúde na raiz do problema, né, e não tampando o sol com a peneira, usando antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, que pelo contrário, ao invés de ajudar o seu corpo, faz intoxicar ainda mais, porque olha tanto que é incoerente. Você está com uma infecção, aí você dá um antibiótico para a pessoa, você salva a pessoa, mas só que você mata a flora intestinal, que é a base da nossa imunidade, e aí às vezes você leva 2 anos aí para fazer o reflorestamento, e a pessoa nem sabe que tem que reflorestar, né? Então, assim, e aí você vai criando condições, acidificando o seu corpo, né, intoxicando ainda mais, perdendo as informações, dificultando com que o seu corpo tenha o poder da autocura, né? Então, eu acho que é muito importante a gente começar a construir uma base sólida para a nossa saúde. Então, a gente vê muito assim, muitos profissionais na saúde, venha me escutar que eu vou te ensinar como aumentar a sua imunidade. Só que a imunidade não se constrói de um dia para o outro, né, doutora? A gente precisa trabalhar nesse sentido da epigenética, né? Ou seja, o estilo de vida, ele é capaz de não mudar o seu DNA, mas de mudar a sequência do DNA, mas ele muda as proteínas. Então a gente sabe que hoje a gente consegue melhorar, né, a qualidade do nosso gene, passando isso para os nossos filhos. Eu que sou ortodontista, a gente sempre está corrigindo os dentes. Isso é uma mutação, né? Então a tendência dos meus filhos virem com os dentes mais certos é muito maior, né? Então a gente tem que começar a olhar a teoria de Pischinger, né, que a gente fala, que é a teoria do meio extracelular. Então, antigamente a gente olhava só para a célula, né? Hoje a gente olha o meio extracelular. E esse meio celular ele é ligado do dedinho do pé até o fio de cabelo. Então, ali é como se o nosso corpo fosse o quê? Um fio elétrico onde vai passar a energia. Se você tiver em algum ponto um campo de interferência, né? E aí seria legal você citar alguns campos de interferência que as pessoas têm e nem sabem que tem. Seria legal, né, doutora? Eu acho que, né, puxando o gancho do que você falou aí em relação ao antibiótico, olhar para o meio, logicamente que não significa dizer que não exista papel nisso, em especial nesse momento. Acho importante esclarecer isso. Ninguém está falando em substituir um tratamento por outro, né? Cabe muito, no momento da doença aguda, lógico, a medicina tradicional tem que agir. O nosso olhar para esse meio é para aquela pessoa que diz assim, nossa, eu tenho, por exemplo, infecções urinárias de repetição, ou tem uma periodontite, aquelas inflamações na gengiva, né, que não resolve. Então, é esse olhar que a gente precisa ter. Assim, não, eu sempre tenho... Ou as dores crônicas que a gente comentou na chamada, né? Aquela dor que já fez todos os tipos de tratamentos preconizados e não funciona. Então, deve ter algo que não está permitindo que o corpo consiga entrar nessa homeostase, nesse equilíbrio. E aí,
respondendo a tua pergunta agora, esses campos interferentes, né, essas irritações que podem acontecer, elas são as mais diversas. Nós podemos ter, inclusive, as inflamações e as infecções de repetição, desde lá da infância. Eu era pequena, eu sempre tinha amidalites de repetição, ou tinha otites de repetição, ou desde que eu fiquei mocinha, eu tenho infecções urinárias ou candidíase de repetição. Isso pode representar um campo interferente, um foco de irritativo no corpo que vai repercutir em outras coisas. Cirurgias que se fez, porque no processo de cicatrização, a cicatriz, ela é como se fosse aquela criança no meio do telefone sem fio que não vai escutar direito e que vai passar a informação errada, ou a criança que está distraída ali no meio e que vai passar a palavrinha errada para o próximo do telefone sem fio. Além disso, além dos procedimentos cirúrgicos no corpo, os procedimentos odontológicos, né, não deixam de ser uma possibilidade. Não é que eles sejam ruins. Lógico que você tem que tratar um dente se tiver que fazer uma endodontia, se tiver que fazer um implante, mas é importante a atenção de que eles podem representar também um campo interferente. Os traumas emocionais, né? Os traumas emocionais também, de alguma forma. Então, em algum momento da vida, você sofreu alguma situação que causou uma modificação elétrica no corpo, porque as nossas emoções também são, né, sentidas, também existe uma participação direta do sistema nervoso vegetativo nisso. Então, tudo isso pode representar, e é um ponto importante para a gente buscar atenção quando um paciente nos diz, a partir dessa situação que aconteceu, ou que começou esse sintoma, ou que começou essas dores, porque aquele ponto pode ser que nós não estejamos conseguindo olhar como aquilo tem uma relação direta, mas ele está te contando. E quem sabe mais sobre o corpo é o paciente mais do que todos nós, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Perfeito. Eu acredito que muitos colegas cirurgiões dentistas vão assistir essa live. E muitos desconhecem da técnica. E tem alguns autores que falam que 70% dos nossos campos de interferência estão na cavidade estomatognática, né? Então pode ser uma amígdala, pode ser um siso incluso, que tem um potencial de erupção e aquele potencial gera alteração do meio extracelular, né? Um canal maltratado, tirou o dente, a pessoa não faz asepsia da loja, né? Isso a gente nem aprende na faculdade. Na minha época, o professor pedia só para a gente curetar, né? E às vezes só curetar não é suficiente. De repente tem que aplicar um laser, aplicar um ozônio, né? Então, existem vários campos de interferência que representam, né, uma quantidade muito grande. Então, eu queria chamar a atenção para os dentistas que, sabendo dessa importância, né, no diagnóstico, como que você vê hoje o papel do cirurgião dentista nesse tipo de terapia neural, doutora? É crucial, né? Assim, corrigindo um pouquinho a informação, são 70% dos campos interferentes na região cefálica, que é a área da atuação do dentista, né? Onde vocês atuam. Pode ser tanto dentro da cavidade bucal, como mesmo fora, mesmo dentro da musculatura, pode ser ouvido, pode ser toda essa região. Assim, é crucial não só que o dentista tenha esse olhar do todo, independente da área de atuação dele, mas também para que nós, médicos, possamos também nos comunicar, porque muitas vezes nós não vamos ter como atuar sobre o campo interferente, né? Te coloco o exemplo de uma paciente que eu tive, que tinha infecções urinárias de repetição. Tinha infecções urinárias de repetição, tinha cirurgia na região pélvica, e a gente começou a atuar, né? Eu comecei a atuar dentro da minha possibilidade da cicatriz, trabalhei algumas coisas, mas quando eu recebi a panorâmica dela de mandíbula, o raio-x que ela fez da mandíbula, existia uma lesão bem no incisivo central superior, que era uma lesão periapical, né? Esse dente tem a correspondência com a bexiga dentro, né, desse estudo da eletroacupuntura. Então, é um dente que corresponde à bexiga. E aquele dente tinha uma lesão, como se fosse, para quem não conhece, ela teve, né, uma lesão do canal e existia uma inflamação dentro do osso, né, ali no osso daquele dente. Então, por mais que eu atuasse
regulando, melhorando a flora intestinal, mesmo dentro das técnicas da medicina reguladora, existia aqui um gasto de energia e uma repercussão que naquele sistema estava repercutindo, estava aparecendo como um sintoma urinário, ela não tinha sintoma nenhum aqui. Então, é importante para o dentista, né, olhar para isso, porque muitas vezes o que a gente observa é que, às vezes o dentista até vê uma alteração, como o paciente não tem sintomatologia, né, às vezes uma alteração no raio-x ou alguma questão, como não tem sintomatologia, às vezes, não, vamos aguardar, né? Mas ele não tem sintomatologia no dente, mas essa sintomatologia pode estar aparecendo em outro lugar. E talvez a saída, e para essa paciente foi, a hora que ela tratou, esse campo, ela não teve mais infecções urinárias. Então, esse trabalho em conjunto é muito importante. Além da visão do dentista, né, quando um paciente te relata, por exemplo, para você dentro da ortodontia, isso deve ser a tua rotina, desde que eu coloquei o aparelho, eu estou sentindo dor no quadril ou dor no ombro. Tem relação? Pode ter. E aí, a aplicação da terapia neural na região de tensão, porque lógico, né, a ortodontia vai fazer uma movimentação dos dentes e esse corpo vai ter que se adequar a essa movimentação. E não é que o aparelho seja um problema, às vezes o aparecimento da dor no outro lugar significa que o corpo está tendo uma dificuldade. E quando você atua a partir da terapia neural, você ajuda o corpo a se adequar a partir dessa nova informação, dessa ortodontia, que está corrigindo uma oclusão, que tem toda uma função para estar acontecendo naquele momento. Então, nos ajuda ao tratamento, seja na colocação de um implante, né, para um melhor reestabelecimento. Então, não é que a terapia neural vai só corrigir problemas, ela vai ajudar também o melhor resultado do teu tratamento. Na harmonização orofacial também, não tem procedimentos, você faz os procedimentos sempre da mesma forma. Por que às vezes num ou no outro paciente aquilo, ou às vezes não vai bem, ou não evolui, fica inchado, ou tem uma reação, faz uma reação inflamatória a um fio, ou algo que você... né, que você colocou naquele organismo. Pode ser que naquele território que você esteja trabalhando tenha alguns campos interferentes e que se você ajudar a silenciar essas irritações, aí sim o teu paciente vai evoluir bem, né, dentro daquela resposta. Não só da não complicação, como também da melhor resposta possível ao procedimento estético, seja o que ele estiver fazendo. Então, é esse olhar. É olhar para o todo para que a gente possa atuar. A gente atua no micro, mas a gente olha para o macro, né? Eu acho que esse é o olhar. Então, muito sim, legal. Os dentistas precisam estar incluídos nesse contexto, porque a atuação deles é fundamental. Eu costumo dizer até assim, nossa, agora o dentista está com a faca e o queijo na mão, não é verdade? Porque, com certeza. Sabendo dessa importância, então, ficou assim... ficou dentista dependente, né, da saúde. Eu não tem sou. Como, hoje, porque às vezes, querendo ou não, às vezes tem, né, eu acho uma besteira, porque para mim, né, no meu ponto de vista, a odontologia é uma especialidade da medicina. E isso ocorre no mundo afora, né? No Brasil é que separaram isso, né? Então eu acho uma besteira muito grande, né? Às vezes tem uma rixa, né, entre os profissionais da saúde, mas assim, eu acho que a terapia neural veio para mostrar isso, né, da importância do dentista no diagnóstico, né, de uma doença crônica e no tratamento, né. Então, às vezes, muitas vezes, quase sempre, né, a panorâmica ali, se o médico não fizer uma panorâmica e não detectar, né, um foco de contaminação, algo que esteja interferindo, bloqueando, né, o fluxo energético no corpo do paciente, dificilmente ele vai ter sucesso na sua terapia, né? Sabe que houve um momento que eu já pensei assim, falei, nossa, é tão importante o dentista, acho que eu vou fazer odontologia. E aí, de repente, eu parei e falei, não, sabe o quê? Eu vou direcionar o meu trabalho para que a gente consiga trabalhar cada vez mais dessa forma interdisciplinar e que os dentistas entendam e que nós entendamos também. Primeiro, que o dentista, né, que a gente precisa interagir, que a gente precisa ter essa linguagem, conversar, se entender, e assim a gente pode cuidar junto do paciente, né? A outra questão é que, assim, que o dentista saiba que, apesar de atuar na boca, ele pode tratar o corpo inteiro. E aí é muito lindo. Outro dia eu recebi o relato de um colega dentista contando a história de uma paciente com uma dor crônica no pé, que atribuíam a uma
fugiu o nome, mas quando tem o nome do tendão, né, uma dor no tendão do pé, e essa era algo crônico, e que quando ele fez o tratamento de uma lesão no dente, que essa sintoma a partir do dia seguinte desapareceu. Então, é isso, assim, o dentista pode tratar a artrose do joelho, o dentista pode tratar seja o que for, a partir da boca. Então, eu acho que isso é lindo, o dentista nem imaginava que teria, né, que tinha esse poder e essa capacidade, e nós aprendemos cada vez mais, né, como médicos, a ter essa interação e que a gente possa junto cuidar, porque não existe saúde bucal, né, saúde, sem o resto, não existe saúde mental, não existe saúde física, existe saúde, e a gente precisa ter esse olhar, né, para o todo. Eu queria agradecer aqui o comentário da Fran Sauer, né, que está elogiando a doutora Viviane por ser uma excelente profissional, integrativa, e que, com seu modo cativante, muito confiante, está incentivando nós dentistas a integrarmos juntos. E isso é bacana. Linda. Muito obrigada. Isso é bacana, né? Porque muitas vezes a gente tem os resultados, né? E nada melhor do que o próprio paciente, né? Nos motivando, né, com seus relatos de melhora, de qualidade de vida. E até mesmo, às vezes, curando, né? Só que, às vezes, a gente falar que a palavra cura é muito pesado, né, doutora? Então, às vezes, a gente fala que colocou em remissão, trouxe qualidade de vida para a pessoa, porque, com certeza, se ela voltar a fazer coisas erradas, o problema pode voltar, né? Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta que eu acho muito interessante, que eu sempre tive essa dúvida. Na literatura fala que, para o nosso corpo estar em hemostasia, ele tem que estar numa voltagem entre menos 70 e menos 90 milivolts. E quando você tem campos de interferência, essa voltagem se altera. Alterando, você começa a manifestar sintomas da doença. Existe uma maneira da gente aferir essa voltagem no corpo que seja viável economicamente, ter algum aparelho no seu consultório, alguma forma da gente identificar que o corpo está fora dessa voltagem? Como que você trabalha isso? Quando a gente fala essa questão da voltagem, na verdade o que existe é que nos locais, nos campos interferentes, existe, ou nesses focos irritativos, existe essa alteração. Então é como se fosse uma alteração localizada. Não é que o corpo inteiro mudou sua voltagem. É lógico que uma mudança num ponto interfere em todo o sistema. Então, assim, existe como medir, isso é feito de forma científica, experimental. Por exemplo, a doutora Yusete Osório, que é uma médica colombiana que trabalha na Universidade Nacional da Colômbia, tem um trabalho que está em vias de publicação, fazendo uma medição junto com o departamento de bioengenharia, onde ela avalia o potencial elétrico de cada dente, e aí dentes com implantes, dentes com amálgama, e em relação ao diferencial e quanto isso altera, né, o potencial elétrico do corpo. Mas isso é feito, né, de um modo experimental. Não acho que isso tenha, digamos assim, que tenha uma necessidade nem uma viabilidade para ter isso em consultório. O que a gente sabe é que existe, por exemplo, eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletromiografia. Todos esses são exames que nos mostram o potencial elétrico do corpo. Então, para quem não acredita que o corpo tem potencial elétrico, esses exames são uma medição elétrica. E toda vez que eu tenho uma alteração, isso mostra, pode ser, a causa não pode ser ali, pode ser de outro lugar, mas que está existindo uma alteração. Para nós, o que é importante é entender quais pontos podem significar esses campos de interferência, correlacionar essa sintomatologia com, né, primeiro com o segmento que eu estou tratando. Então, se eu tenho uma dor no ombro, do ponto de vista neural, eu preciso entender aonde que está a inervação dessa região. E aí eu começo o tratamento buscando dentro desse território neural, seja desse mesmo lado da cabeça, do pescoço, do tronco e do braço, aonde eu tenho cicatrizes, procedimentos dentários, onde eu tenho qualquer histórico de doença inflamatória, infecciosa, onde eu posso atuar e ajudar esse corpo a entrar em equilíbrio. Então, aí depois eu observo a resposta e se não tiver uma melhora da forma como a gente gostaria, a gente começa a buscar outros pontos à distância. Então, existe uma forma de trabalhar com a terapia neural, mas é quase que uma dança. Por isso, terapia neural é você
é você buscar essa interação, essa conexão com o paciente, porque não vai existir o mesmo ponto se eu tiver um paciente que tem uma dor no ombro e eu fizer determinadas aplicações, o próximo paciente que eu receber com dor no ombro, se eu quiser fazer um protocolo e fazer os mesmos pontos, não vai funcionar, porque essas pessoas, né, essas pessoas não são iguais, e dentro da terapia neural a gente olha muito para isso. Existe uma singularidade, nenhum ser é igual ao outro, né? Existe essa singularidade e a gente precisa entender dentro de cada um da sua história como que ele chegou nisso aqui. Então aí eu vou procurar dentro da história do segundo paciente aonde que ele tem. Então ele teve uma cirurgia na mama, ele fez um procedimento, um tratamento de canal, e também na sua história. Em que momento que isso aconteceu, né? Em que momento que isso começou, e aí nós vamos correlacionando a história, e isso nos permite suspeitar desses pontos e a partir daí aplicar. Então, existe um raciocínio que é neural, que é científico, a partir para a escolha dos pontos de aplicação em cada caso. Você acredita que, por exemplo, existe seria uma pandemia, né? Muitas mulheres hoje fazem cesárea. Você acredita que toda mulher que tem uma cicatriz de cesárea, ela pode estar manifestando algum sintoma no corpo dela referente à cicatriz? Ou a pessoa pode ter uma cicatriz e não ser um campo de interferência? Você trataria ali, independente dela estar manifestando sintomas hoje, ou como forma preventiva, para prevenir no futuro? Ou você só trata aqueles pacientes que estão manifestando os sintomas agora? Eu gosto de uma frase, essa eu aprendi na faculdade, assim, na medicina e no amor, nem sempre nem nunca. E na terapia neural a gente também diz, não significa que toda cicatriz é um campo interferente. Então, respondendo a sua pergunta, se toda cesárea é um campo interferente, não. Mas vou te dizer que a cicatriz de cesárea é um campo interferente frequente, é um foco irritativo frequente. E porque ela traz, muitas vezes, né, em especial para aquela mulher que queria parto normal, que tentou progredir para parto normal e não deu certo e acabou indo para cesárea, traz uma modificação, né? Então, assim, quase como se naquele momento fosse uma frustração, mas existe também tudo que isso significa, tudo que ter um filho significa na vida de uma mulher, com cada uma vive de uma forma, mas com o medo, com a ansiedade, com a angústia, com as perguntas que vêm naquele momento. Então, com muita frequência, ele pode ser. Se eu aplico em todas as mulheres, não. Mas se eu receber, por exemplo, uma mulher que vem se queixando de cólicas menstruais, que tem dor lombar, ou seja, nesse território, vamos imaginar que todas essas queixas, que tem infecções urinárias de repetição, que tem candidíase de repetição, com certeza a cicatriz da cesárea vai ser um ponto de escolha para começar a terapia neural. Agora, se essa paciente chegou se queixando que ela tem amidalites de repetição, que ela tem dores de cabeça, que ela tem enxaqueca, em nenhum ponto da história ela correlaciona isso com a sua primeira menstruação, ou com, né, depois que meu filho nasceu é que eu comecei com isso, talvez eu não começasse por aí. Aí depende, né, de qual sintoma e de quem. Né? Existe alguma correlação, por exemplo, igual na medicina chinesa, né? A gente sabe que a pessoa que tem muito medo interfere no rim. Tanto é que se você brigar com um cachorro, ele faz xixi. Né? Então ele correlaciona um sentimento com um órgão. Existe na terapia neural algum estudo? Igual, por exemplo, você citou o incisivo central está relacionado com a bexiga. Existe alguma correlação no sentido assim, uma cicatriz na amígdala, geralmente ocorre problema em tal lugar, ou a pessoa vai sentir um dor em tal lugar? Você já começou a perceber esse tipo de similaridade na sua casuística? Assim, existem as correlações com os sentimentos, né? Eu conheço essa questão assim, o medo, rim, bexiga, o que isso representa, mas, de novo, te digo assim, que a gente precisa observar também aonde cada pessoa manifesta o seu sentimento. Então, tem gente que quando tem medo, tem enxaqueca, né? Ou quando se sente ansioso, ou quando se sente preocupado, e aí cada paciente vai nos contar, de novo, dentro da singularidade, qual é o órgão
qual é o seu órgão de choque, né? Qual é o seu órgão-alvo quando o meu sistema entra em ativação, né? Entra em simpaticotonia, que a gente chama, porque o vegetativo tem o simpático, que é aquele que é o de luta e de reação, de luta ou de fuga, né? Que é preservação da vida. E o parasimpático, que é quem me permite relaxar, entrar, né, em reparo, como se eles tivessem... As pessoas dizem ação contrárias, mas na verdade elas são antagônicas, né? Então eu preciso entender aonde aquele corpo manifesta a sua simpaticotonia. E aí cada paciente vai nos contar isso. Então ele vai nos dizer: quando eu fico nervoso, eu tenho dor de estômago. Quando eu fico nervoso, ou quando eu fico com medo, eu tenho dor lombar. Quando eu tenho... E aí cada corpo nos conta isso. Então, existe essa correlação? Existe. A gente pode, né? A gente pode olhar para isso, mas não como uma regra. Assim como os dentes também, né? Existe essa correlação da eletroacupuntura com cada território, mas pode ser que eu tenha um paciente que depois de um outro dente, depois de um procedimento no outro dente ou uma extração, tenha começado a ter infecções urinárias de repetição. E aí não é porque a tabela da eletroacupuntura não me mostra isso, que isso não é verdade, né? Essa relação pode existir dentro, de novo, da singularidade. Bom, a gente já está quase acabando o nosso tempo. Então vou fazer rápido, aqui... né? Vou. Eu queria que você, doutora, explicasse, contasse para nós, assim, ó, o que você nunca imaginou que aconteceria com você utilizando a terapia neural. Seja num paciente que você de repente pegou para tratar e você nunca imaginou que aquilo ali fosse ser capaz de ajudá-la. Algum caso que você realmente te impressionou, que te marcou? Olha, eu vou te dizer que a terapia neural me surpreende a cada dia, que eu não deixo de me surpreender a cada dia com a terapia neural. E o que é mais lindo são os relatos de cura da alma. As pessoas, e esse termo que eu estou utilizando, quando você falou de cura, eu até ia comentar isso, assim, o que é cura? Porque às vezes nós estamos olhando para a doença, e em especial para mim, dentro da oncologia, às vezes o que para nós significa cura? Às vezes, como profissionais, quando começamos a olhar para isso, significa que o tumor desapareça. E que cura tem um aspecto muito mais amplo. Às vezes o tumor não vai desaparecer, mas aquela pessoa vai seguir no seu caminho em paz, num âmbito muito maior do que só o desaparecimento do tumor. Então, eu vou te contar uma paciente que eu tive há pouco tempo atrás, e ela até gravou um vídeo que eu utilizo nos meus cursos, pela surpresa e pela forma como ela passou a ver a terapia neural e pelo salto que possibilitou a ela. Então, é uma linda de uma paciente que teve uma história de vida com bastante fases. Ela dizia assim: a minha vida é uma luta, a minha vida foi cheia de coisas difíceis, e uma delas é que há 2 anos ela perdeu uma filha jovem por uma leucemia. E aí ela começou a apresentar várias doenças, inclusive doença, né, chegou a ir no hospital por uma questão quase para investigar, como se estivesse infartando. Na verdade, não confirmaram os exames. E aí, quando ela chegou para nós, é uma paciente do ambulatório, ela chegou assim. E depois das aplicações, ela fez 3 aplicações de terapia neural, o relato dela era de que ela tinha paz, que ela tinha felicidade, que ela não chorava mais todo dia, porque ela tinha uma dor profunda, né, pela perda da filha e por tudo isso. Então ela dizia: lógico que eu não deixo de sentir saudades da minha filha, mas agora eu sei que eu posso ir em frente. E ela definiu a terapia neural como essa cura da alma. Então, assim, para mim isso me enche de alegria e de entender como que o corpo pode ressignificar uma situação. Infelizmente, nós não temos como modificar esse passado, essa situação toda que ela viveu, mas a gente tem como modificar essa cicatriz, como o corpo vivencia nesse momento e permitir que ela siga em frente. Então, assim, essa, para mim, é a coisa mais encantadora. E em cada relato de cada paciente que ressignifica uma situação, e não é porque eu faça terapia, eu não tenho absolutamente nenhuma capacidade de terapeuta, de fazer o paciente enxergar, mas são essas consciências que o paciente nos traz, de dizer: eu passei a olhar isso de uma forma diferente, e a hora que eu passo a olhar de uma forma diferente, eu passo a viver de uma forma diferente. E para mim isso é o que é mais encantador. Que legal! Nossa, eu fico muito feliz por essas conquistas, né, inimagináveis, né?
É muito interessante como a vida, né, nos presenteia com sabores mesmo, né, de poder, assim... Tem uma frase que diz o seguinte: feliz é aquele que faz o outro feliz. Verdade. Né? Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para os nossos ouvintes. Manda brasa, doutora. A minha mensagem é que cada um olhe para dentro de si e que possa buscar e confiar nessa saúde que existe dentro de nós, né? Seja pela terapia neural, seja por qualquer outro caminho, mas entender que nós temos força e que basta a gente olhar, né, para nós mesmos, para as nossas escolhas, para o nosso dia a dia, para que a gente possa resgatar, né, dentro de nós essa força. Acho que é isso. E acredito, doutora, que muita gente vai assistir essa live. Espero que muita gente que está aqui assistindo possa compartilhar essas informações de valor. E muita gente vai se encantar e vai querer fazer a terapia neural. Como que essas pessoas podem te encontrar? Eu atuo em Blumenau, né, na Clínica Almanari, e posso deixar depois o contatinho aqui nos comentários. E ministro também, junto com uma equipe, que é o Grupo TN Brasil, cursos em São Paulo. Nós estamos em Campo Grande agora, mas com projetos de expansão também para todo o país. Então, tem essa possibilidade também para os profissionais, médicos, dentistas e veterinários, se quiserem buscar essa formação também. Né? Depois eu deixo os contatinhos aí para ir. E aqui no Instagram, meu Instagram é @doutora Viviane Demarque. Também fico à disposição de todo mundo. Coisa boa. Tem um livro que eu gosto muito, não sei se você conhece, A Biologia da Crença. Ah, sim. Nossa, esse, né, um oncologista, né, um cirurgião oncológico, durante 40 anos operando, ele percebeu que aqueles pacientes que acreditavam, né, que tinham a esperança de serem curados, que eles eram curados, né? E aí ele falou, quando ele se aposentou, ele falou, a gente tem que passar essa informação para as pessoas, né? Tanto que você, né, eu achei muito legal que ontem você ficou fazendo a higiene mental, né? Desligou o celular das 6 da tarde até as 6 da manhã, e isso as pessoas não têm essa consciência de que a gente precisa deixar de olhar para o problema, porque o problema, quando você olha, né, você atrai. Né? Então, na medicina quântica, a gente fala que o boi só engorda no olho do dono. Então, existe, né, uma pesquisa que eles fizeram, científica, mostrando, né, que as coisas mudam com o olho do observador. Então, quando você não está olhando, ela se comporta diferente, mas quando você olha, ela muda o comportamento. Então, a gente precisa ter esse olhar, deixar de olhar para o problema e sempre focar para a solução. Porque se você está olhando para a solução, ela vai crescer, ela vai expandir, você vai atrair aquilo para você. Então, na biologia da crença, ele fala que se a pessoa predomina o sentimento da esperança, que é um sentimento que faz o seu corpo vibrar numa frequência acima de 200 Hz, que são os bons sentimentos, então que você consegue facilitar com que o seu corpo se autocure. E aquelas pessoas que não tinham esperança se entregavam e faleciam. Então é muito lindo a história desse livro. São 40 anos de experiência, né, como cirurgião oncológico, e ele quis registrar, deixar isso aí para a humanidade, porque as pessoas ficam sempre assim, mas não tem pesquisa científica. Olha, se um sorriso é capaz de salvar uma alma, né, quem dirá uma esperança? Então é isso. Eu acho muito bonito essa história e que todo profissional da área da saúde deveria ler e ensinar para os seus pacientes, né, também ter esse olhar, esse antroposófico que é o caminho, né, doutora? Eu acho que você tratar só o físico ali, não está sendo suficiente para trazer conforto e qualidade de vida para os nossos pacientes. E acho que faz parte do nosso papel, né? Despertar no outro essa consciência de quanto ele tem esse poder. Concordo com você. Muito Coisa obrigada. boa. Um beijo no seu coração. Você também. Um beijo. Agradeço todo mundo que está aqui presente, nos ouvindo. Se vocês gostaram, aperta aí o coraçãozinho.
e que a gente possa fazer outras lives, aí, trazer novas abordagens, novos assuntos e trazer mais informação de valor para o nosso público. Vamos lá, estamos à disposição. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.